Boa noite, está começando mais um telejornal. Confira os destaques da edição de hoje. Economia, os efeitos da crise mundial no dia a dia do cidadão brasileiro. Transporte público, saiba como está a situação dos motoristas de ônibus em São Paulo. Saúde, as dificuldades de um idoso em busca de uma cirurgia. Cidade, conheça a história da Barra Funda, bairro que já esteve abandonado e hoje está se modernizando. Esportes, confira a festa do Ibis na conquista do Mundial de Clubes de Botão. Está no ar mais um telejornal. Apesar do grande impacto na economia mundial, a crise financeira parece não ter afetado alguns setores do país. Acompanhe na matéria de Rivânia Nobre. Empresta aqui, consome ali, uma hipoteca, um financiamento e quando menos se esperava, a bomba estourou. Com um PIB de quase 14 trilhões de dólares, a maior potência do mundo meteu os pés pelas mãos e causou um alvoroço que ultrapassou as fronteiras. Não foi do dia para a noite que os Estados Unidos começaram a abusar da sorte no que diz respeito ao mundo dos negócios. Há mais de 6 anos, a onda de empréstimos a juros baixos tomou conta do mercado. A ideia era consumir e o melhor investimento seria a aquisição de imóveis. Mas não bastava só comprar, o bom negócio se daria com a multiplicação do investimento. Assim, os consumidores emprestavam mais e, como garantia, ofereciam o imóvel. De certa forma, os olhares do mundo estão voltados para essa nação. O nosso referencial de sucesso, o nosso referencial de felicidade, de bem-estar e de saúde, de prosperidade, queira ou não, acaba passando pelos Estados Unidos, acaba passando pela cultura de consumo que eles importam para o mundo. E por que o Brasil estaria imune a esta crise econômica? No caso das pessoas que moram em países do terceiro mundo, no caso do Brasil, por exemplo, nós já estamos mais acostumados com a crise, com qualquer tipo de crise, na verdade, né? Acho que o país, não só o Brasil, mas países dessa categoria já estão mais acostumados com a crise. Então, a gente sabe lidar melhor com a perda, a gente sabe lidar melhor com a angústia, a gente sabe lidar melhor com as dificuldades. E através dessas dificuldades, a gente acaba ganhando resistência, a gente acaba ganhando habilidades que muitas vezes a gente desconhecia. A tal crise que teria atingido a economia parece não ter afetado as vendas no Brasil. O governo contribuiu com medidas de redução de impostos, o que manteve as vendas estáveis. Alguns segmentos sentiram oscilações por um curto período, mas já se recuperaram. Originada nos Estados Unidos em meados de 2008, ela chegou ao Brasil trazendo visões distintas. A princípio, não parecia nada muito sério, somente uma fase ruim que abalaria somente os grandes empresários. Houve até quem a apelidasse de Marolinha. Não parece, mas já faz quase um ano que a crise mundial é assunto nas empresas, meios de comunicação, mesas de bar. Tornou-se o grande fantasma da atualidade. Mas será que esse monstro é tão destrutivo quanto parece? O desemprego e a desigualdade são problemas conhecidos da população. Teriam eles sido agravados pela atual situação ou o excesso de divulgação torna a crise mais problemática do que realmente é? O lucro diminuiu bastante, porque aqui o bairro é muito limitado, então quer dizer, a classe aqui é média para baixa, então eu não estou conseguindo ter o mesmo rendimento que eu tinha antes. Cheguei a ficar desempregado um tempo, né? Nesse período de crise, voltei há 2 meses trabalhar e estou lutando para me reerguer, né? Com essa crise tá difícil, né? Mas estou tentando, né? Na minha opinião, não é crise, o assalariado é que ganha mal. E não que as coisas estão caras. Acabei de ser demitido num cargo executivo numa empresa de telecomunicações, aí estou sentindo dificuldade para me recolocar. Eu sou de uma área que é de supermercadista. Como a nossa área de primeira necessidade, ainda não apareceu sintoma claro de crise. Nós não podemos parar diante da crise. Eu acho que a gente tem que encontrar saídas, soluções para que os efeitos desta crise possam ser sanados. Então não dá para sentir muito, não.
carga horária excessiva, congestionamento e veículos sucateados. Confira na matéria a seguir por que os motoristas de ônibus andam tão estressados. O Sindicato dos Motoristas da cidade de São Paulo representa cerca de 40 mil trabalhadores, entre motoristas e cobradores. Segundo Nailton Francisco de Souza, o diretor do Departamento de Manutenção do sindicato, em outubro de 2005 foi feita a retirada de parte da frota em circulação e a denúncia das péssimas condições de trabalho. Ainda de acordo com Nailton, cerca de 40% dos motoristas e cobradores trabalham em jornadas excessivas. O limite de 6 horas e meia não seria respeitado. O sistema conta com ônibus cuja idade média ultrapassa os 10 anos, o que é proibido, além de 40% desses ônibus sucateados. Preocupado com as condições de trabalho dos motoristas da cidade de São Paulo, o sindicato da categoria tem feito melhorias para garantir o bem-estar e amenizar o estresse dos trabalhadores. A superlotação dos ônibus é um dos fatores que contribui para o estresse desses trabalhadores. No entanto, mesmo com a reclamação dos usuários de que os veículos já estão lotados, os motoristas são obrigados pelas empresas de transporte a continuar parando em todos os pontos das linhas. Caso isso seja desrespeitado, os motoristas estão sujeitos a multas. Outro problema levantado pela diretoria do sindicato é o descumprimento das exigências da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, órgão responsável pela segurança no trabalho. A seguir, previsão do tempo em todo o país e um caso grave de saúde pública. Cansado? Desanimado? A idade começou a bater? Suas costas doem quando você acorda? Você quer recuperar o tempo perdido e sua saúde? Tome agora a Rejuvenol. Você se sentirá mais jovem e bem disposto. O chá Rejuvenol é produzido com 87 ervas amazônicas, 30 flores austríacas e 2 gotas de nossa fórmula secreta, a baba de macaco albino. Compre agora o seu. O Ministério da Saúde adverte. Este medicamento tem os seguintes efeitos colaterais: desmaios, esclerose múltipla, lúpus, câncer no reto, disfunção erétil, hemorroidas. Na reportagem a seguir, confira o drama do Sr. Wallace, que há 2 anos convive com uma hérnia inguinal. Nossa equipe acompanhou sua busca por uma cirurgia no Hospital do Mandaqui, em São Paulo. Eu poderia estar exercendo a minha profissão como motorista, sendo útil para a própria sociedade e não ficando encostado numa pensão, num buraco. Porque para ficar num buraco, eu prefiro ser enterrado, então. O dia amanheceu e, mais uma vez, há quase 2 anos, o Sr. Wallace repete a rotina em busca da solução do seu problema de saúde, uma hérnia inguinal, e segue até o Hospital do Mandaqui, onde aguarda por uma cirurgia geral. A reportagem procurou o Dr. Fábio Pardal, cirurgião do Hospital do Mandaqui, para explicar os procedimentos e resolver o problema do Sr. Wallace. O paciente ele é encaminhado ao nosso ambulatório, onde ele é avaliado, são solicitados os exames pertinentes e, tendo a indicação cirúrgica, nós programamos a cirurgia dele aqui no centro hospitalar e realizamos. Sempre que vai ao hospital, o Sr. Wallace passa por um verdadeiro calvário. Sai de casa com dores, caminha com dificuldade, pega ônibus, retira a senha, espera o atendimento e sempre ouve que não será operado. Burocracia e demora para resolver o problema são evidentes e causam enorme desconforto ao paciente. Você imagina, então eu vou ter que entrar em emergência, num estado deplorável, certo? Que eu posso defecar na rua a qualquer hora. O que é isso? Entendeu? Então sinceramente, eu estou desesperado. Procurados, tanto a assessoria do Hospital do Mandaqui como a da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo se negaram a gravar entrevistas. Por meio de nota oficial, limitaram-se a dizer que o paciente será encaminhado ao Hospital das Clínicas para novos exames. Quem sabe agora, o Sr. Wallace conseguirá a cirurgia
que tanto espera. E o último médico que me atendeu agora, ele disse o seguinte, eu fiquei praticamente apavorado. Ele falou, pode te dar um nó no intestino também. Certo? Isso não é pele, não é nada. Isso é o intestino que vai mudando também de posição. Eu não sei explicar. O que eu posso pedir, falar, se ninguém me atende ou se me atende, eu só volto o mês que vem. Aí eu só volto daqui 2 meses. E assim vai se desenrolando por uma infinidade. Estamos recebendo em nossos estúdios o cirurgião-geral, Dr. Praxiteli Jorge Onofre, que nos explica o caso do Sr. Wallace. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, o que é uma hérnia inguinal? Bem, a hérnia inguinal, por definição, é uma tumefação de origem inflamatória, ou seja, não chega a ser um tumor, mas é digamos assim, a expansão de alguns órgãos a ponto desses órgãos ocuparem regiões de outros órgãos, que não oferecendo resistência, eles tomam completamente as regiões desses órgãos, regiões originais. No caso do Sr. Wallace, ele teve o intestino grosso tumefado e por isso, por não encontrar resistência nas vias que vão ao saco escrotal, por não encontrar resistência na musculatura dele, talvez pela idade já um pouco flácida, esse intestino grosso chegou a invadir totalmente o saco escrotal. Doutor, será que o senhor poderia mostrar para a gente aqui, como uma ilustração para os nossos telespectadores, como seria isso? Tá, grosso modo eu vou tentar demonstrar com esses balões. Então, vocês observem que aqui, olha, nós temos o saco escrotal de uma pessoa normal, de uma pessoa sem moléstia alguma. No caso do Sr. Wallace, dada aquela questão da invasão do intestino grosso, que não é um órgão pequeno, ele tem hoje essa proporção, ele tem esse tamanho de saco escrotal. Então, imaginemos o sofrimento que isso gera e... Que isso causa a ele, né, doutor? Muito obrigado, doutor, por sua explicação. Obrigada, doutor, pela sua presença aqui no nosso telejornal. E agora, a previsão do tempo para todo o país. A região nordeste do Brasil terá uma terça-feira gelada. Uma frente fria vinda da América do Norte traz riscos de nevasca à noite, com temperatura máxima de 5 graus. Na região norte, a previsão é de tempo quente e seco durante o dia todo, com mínima de 25 graus. Já no centro-oeste, fortes pancadas de chuva cairão durante toda a terça-feira. A umidade do ar permanece em 80% e as temperaturas vão até 23 graus. A região sudeste enfrenta um caos no litoral. Um forte tsunami devastou as praias de Ubatuba e Guarujá, e diversas cidades permanecem em estado de alerta. Para a maior parte da região, o dia será nublado, sem previsão de chuvas. A máxima será de 20 graus no Rio de Janeiro. O clima no sul recebe influência de uma massa de ar quente vinda do Oceano Pacífico, elevando as temperaturas em toda a região. É o outono mais quente dos últimos 20 anos, máxima de 35 graus nesta terça-feira. Em seguida, a história da Barra Funda e o fim de semana esportivo. Cantinho do Hélio. Ambiente amplo e agradável, conforto e sofisticação. Os melhores pratos da cozinha contemporânea com o melhor atendimento de São Paulo. A melhor carta de vinho pelo menor preço. Venha já para o Cantinho do Hélio, o lugar ideal para toda a família. Cantinho do Hélio. Gentileza e sofisticação. De tradicional bairro industrial para um futuro conglomerado residencial. Confira a transformação da Barra Funda com a repórter Bruna Pedroso. Por volta de 1850, a região que corresponde atualmente à Barra Funda fazia parte da antiga Fazenda Iguape, de Antônio da Silva Prado, o Barão de Iguape. O desenvolvimento da região ocorreu após a inauguração das estações ferroviárias Barra Funda e Sorocaba em 1875.
funcionando como um escoamento da produção de café paulista e como armazém dos produtos que eram transportados do Porto de Santos para o interior. O crescimento demográfico proporcionado pela ferrovia fez com que essa passasse a transportar passageiros a partir de 1920. Aliada à grande facilidade no transporte e à proximidade dos elitizados bairros de Higienópolis e Campos Elíseos, fez com que parte da elite paulista da indústria e do café se instalasse nessa região. Atualmente, se torna uma zona de centros comerciais e empreendimentos. Abriga ainda o Parque da Água Branca, o Terminal da Barra Funda e o Memorial da América Latina. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que os Estados Unidos sabem que estão errados ao acusar seu país de tentar desenvolver armas nucleares. Em discurso, o Ayatollah disse que, apesar das palavras amistosas, o presidente americano Barack Obama está buscando o mesmo tipo de política de seus antecessores. O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou neste domingo que o presidente dos Estados Unidos tem duas caras e falou de um enigma dos dois Obamas. De um lado está o Obama que sorri, que fala dos direitos do seu povo, da segurança social, que quer um mundo sem bombas atômicas. Do outro está o Obama, presidente do país imperial e das 7 bases militares na Colômbia, disse Chávez. Ao menos 25 pessoas morreram na explosão de um carro-bomba em um mercado no vilarejo de Astarzai, no noroeste do Paquistão. Segundo testemunhas, um militante que dirigiu o carro está entre os mortos. Grande parte das vítimas são de membros da minoria muçulmana xiita da região, e a polícia acredita que o atentado tenha sido motivado por disputas partidárias. A cantora argentina Mercedes Sosa, de 74 anos, morreu neste domingo, dia 4, em Buenos Aires. Segundo o hospital que ela estava internada desde 18 de setembro, a cantora morreu em decorrência de complicações respiratórias por causa de uma doença hepática. Mercedes foi uma das intérpretes mais conhecidas da música regional latino-americana e chegou a gravar com Chico Buarque. O Brasil figura entre os 5 países que mais possuem membros ativos no Twitter e, em consideração a